encontrei na comunhão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de... Boa tarde a todos que estão nos ouvindo pelos meios de comunicação da Comunhão Espírita de Brasília. Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo Francisco de Assis, que é um grupo de irradiação. Todos os dias nós estamos aqui e vamos começar esse momento em agradecimento pela equipe Francisco de Assis, que está conosco, que está aí na casa de vocês, nos olhando, nos protegendo, nos iluminando com essa paz tão linda que ele trouxe para todos nós. Então, agradecidos estamos a doutor Bezerra de Menezes, a todos aqueles que nos acompanham, nos ajudando a fazer reflexões muito importantes para o nosso dia a dia. Então, que a doce paz deles permaneça em nossos corações sempre. Bom, amigos, mais uma vez nós estamos aqui, né, no último dia do ano de 2024. É muito bom estar com vocês, né, mais numa quarta-feira, que é o dia que eu sempre vou ao ar, e vamos mais um ano de agradecimento, né? Mais um ano que nós ficamos firmes no propósito de levar uma mensagem e juntos refletirmos sobre a importância daquilo que foi dito. Sempre é dito por um espírito amigo, dito por Jesus, é por um apóstolo. Então, que a gente possa, em 2025, aproveitar essas reflexões. São curtas, mas muito ricas em conteúdo que nos ajuda a cada dia mais. E hoje nós trouxemos uma lição para vocês desse livro aqui, Levantar e Seguir, do José Carlos de Luca, que é um palestrante. E tem uma lição dele que chama reajustamento. Eu acho que já está na hora, hoje, de reajustar para nós começarmos a caminhada de 2025, que nós já estamos no primeiro dia do ano de 2025. Então, nessa lição que ele traz para nós, está lá no livro Boa Nova, dito por um espírito chamado Clarencio. Clarencio, ele fala assim: o Senhor tolera a desarmonia. Quer dizer, o Senhor tolera a desarmonia. A fim de quê? Ele tolera por quê? A fim de que, por intermédio dela mesma, dessa tolerância, dessa desarmonia, se efetue o reajustamento moral do espírito, que a sustentam. Então, a gente às vezes pensa assim, é desarmonia é um horror, é um defeito, aquele é muito desarmônico, mas olha como que o Clarencio vem falar para nós, que não, que ela é positiva, porque através dela nós vamos reajustar a moral dos espíritos, que sustenta, uma vez que o mal reage sobre aqueles que a praticam. Então, tudo desajustamento, a tolerância, tudo que nós temos não é defeito, é oportunidades para a gente crescer através daquilo que não é bom, né? Auxiliando aqueles que estão sobre o reajuste, sabe? Né? Sobre o mal, reajustando a compreender a excelência e a imortalidade do bem. Quer dizer, o bem, ele é imortal, ele é para todo sempre. E o bem é uma excelência. Quem pratica o bem está acima de qualquer outro defeito moral. Mas o defeito moral também pode nos levar a excelência, essa imortalidade do bem. Por quê? Porque a gente sofre tanto com os nossos vícios morais, avareza, a egoísmo, a desarmonia, que uma hora nós cansamos. Cansamos por quê? Porque fomos feitos, somos filhos de Deus, e Deus não nos criou para mantermos nessa situação de desajuste, de desarmonia, né?
Então, porque quando nós nos harmonizamos, saímos do desajuste, que ele falou, né, que é o mal que a gente pratica ainda, que um dia nós não vamos praticar, né, ele, ele vai andando, andando, até chegar no bem, que é a lei do amor, o amor nos chama todo momento, como diz uma amiga minha, vem, quer dizer, vem, 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 para quê? Para nós chegarmos nessa perfeição. Então, aí ele continua falando que Deus é um pai de amor e bondade. Isso nós sabemos, a gente às vezes não esquece disso e acha que não, que pai de amor e bondade é outras coisas, né? Não, mas é Deus, é um pai de amor e bondade. Quem disse isso para nós não foi o pai, foi Jesus. Aquele filho ali, encostadinho nele, aquele filho que aceitou a proposta dele de estar aqui para nos ajudar. Olha que maravilha. Então, ele diz que esse pai é de amor e bondade. E nós acreditamos em Jesus, não acreditamos, amigos? Acreditamos, sim. No entanto, olha isso, no entanto, sempre tem alguma coisa complicada pela frente, né? Não podemos entender que o amparo divino se faz presente apenas nos dias de tranquilidade e triunfo. Não existe. Quer dizer, só quando eu estou na tranquilidade e no triunfo que eu tenho esse amparo divino. Quer dizer, só quando eu estou fazendo tudo certinho que eu tenho um amparo divino. Só quando eu estou praticando a caridade, eu estou ali com o irmão, harmonizada, tranquila, eu estou com essa proteção divina? Não, não, com amparo divino, não. Também nos dias difíceis, nos dias de turbulência, nos dias que eu erro, nos dias que eu caio. Aí ele vem falando que nós temos que observar também que através dessas dificuldades, desses obstáculos, Deus está nos educando e nos aperfeiçoando. Olha, nós não podemos ficar amparado e na preguiça rançosa de falar assim: ah, não, eu não dou conta, ah, eu não sei, ah, eu estou muito desarmonioso, né? Deus me trouxe tudo isso para mim, por que que ele está com o outro, ele ajuda, o outro é perfeito, o outro faz bonitinho, o outro é tudo certo, tudo de bom acontece, e para mim não? É que está falando, Deus nos educa e nos aperfeiçoa diante das dificuldades, dos obstáculos. Se hoje, fulano de tal, o seu José, ele está sobre esse amparo, ele está, já sabe o caminho seguir, segue esse caminho correto, é um homem de bem, e eu ainda não sou, só tenho essas dificuldades perante a vida, não dou conta ainda, e eu não dou conta por uma série de coisas, por preguiça, por desconhecer, mas é nesse momento que Deus está me educando e me aperfeiçoando. Vamos voltar para a escola. Ver quando a gente tinha aqueles problemas complexos, né? E a gente fazia, errava, fazia. Às vezes acertava um ponto, uma parte até o meio, outro não, até que uma hora a gente acertava. E que satisfação nós tínhamos quando nós acertávamos. Mas foi o quê? Segundo o Jean Piaget, que é um pedagogo francês, é por ensaio e erro. Eu ensaio, erro, até uma hora eu acerto. Só que ali é cálculo matemático. Mas aqui não. Aqui é perfeição moral. Aqui é erro moral, né? Vícios morais, que a gente fala. Então, mas vai uma hora, Deus vai dando apoio, vai deixando aquilo acontecer, vai mostrando a outra face do bem, até uma hora a gente fala assim, espera aí, eu não estou querendo viver mais nessa situação. Eu quero me reajustar com as coisas. Está difícil, está complicado. E aí a gente começa a tomar um outro caminho. Ainda com dificuldade, sim. Ainda tropeçando, sim. Mas experimentando o sabor daquilo que nós fazemos já do coração. Então, é esse reajustamento.
Aí ele continua falando que Deus permite que enfrentemos desafios para que essas dificuldades sejam um estímulo para o nosso crescimento. Sempre, sempre, eu sou um exemplo meu, quando eu tenho alguma coisa que dá um nó, vocês nem imaginam, a irritabilidade. Olha o defeito moral meu, porque eu não consigo aquilo ali, é difícil. Um nó, gente, um nó. Não é nenhuma outra situação. Sabe o que que eu faço? Eu rasgo aquele, se é um plástico, se é um tecido, eu corto. Quer dizer, não tem paciência de esperar. Olha, dificuldade, estímulo para que eu cresça através de um nó, amigos, de um nó. Se eu não tenho aquela paciência, eu não vou ter para as coisas grandes. Mas quando eu consigo desatar o nó, eu sinto que ó, foi um ganho imenso, imenso. Que é através das pequenas coisas que nós conseguimos as grandes. Mas é também a falta de paciência das pequenas coisas que eu não resolvo nunca as grandes, né? Então, ele continuou falando: se a vida fosse um eterno céu azul, o De Luca costuma florear, sabe? Se a vida fosse um eterno céu azul, com ventos sempre favoráveis, isso é tudo que a gente quer, né? A vida cor-de-rosa, o vento soprando só para o nosso lado, o outro pode ficar sem céu cor-de-rosa, sem vento, mas eu quero para mim. Dificilmente a gente progrediria. É na zona de conforto. Zona de conforto, ela é um perigo, ela nos deixa preguiçosos, né? Então, por quê? Porque está tudo tão certo, o céu está azul ou cor-de-rosa, ou da cor que vocês quiserem colocar, né? O vento está soprando fraco ou forte, então eu não vou progredir, porque eu estou muito bem. Tudo ali está em volta de mim. Deixa vir uma tempestade, deixa o céu escurecer. Então, ele fala que é necessário que faz o homem se mexer na busca da solução dos problemas que o aflige. É justamente isso, quando o céu escurece, quando para de ventar, o calor fica intenso, eu vou me mexer, né? Eu vou me sair daquela turbulência. Não, eu tenho que achar alguma coisa. O céu está desse jeito, é uma tempestade, eu vou me recolher, eu vou ver o que preciso botar para dentro. Não, eu vou para minha casa, ou eu vou pegar meu guarda-chuva, né? Alguma coisa nesse sentido. O vento, não tem vento, eu vou pegar um ventilador para aliviar esse calor. Alguma coisa a gente faz, porque Jesus, Deus, o Pai, quer que a gente se mexa nessa dificuldade para que a gente saia do conflito da gente. Então, todas as vezes que tivermos uma situação muito difícil, vamos lembrar que nós podemos, sim, sair daquilo, mas temos paciência, desatar o nó. Vai demorar muito tempo? Vai demorar muito tempo. Porque é o tempo da minha paciência, porque a hora que eu sereno, aí as coisas acontecem. Já viu? Às vezes nós estamos com uma dificuldade, fala, não, depois eu resolvo isso aqui, deixa para lá. A cabeça esfriou, a gente pensou em outra coisa, serenou a nossa ansiedade, aí a gente volta, pega e faz aquilo numa facilidade muito, mas muito grande. Por quê? Porque nós serenamos, nós nos harmonizamos. Então, quando a gente faz assim, a gente reajusta qualquer dificuldade que for apresentada. E ele continua falando, pela mesma razão, Deus também consente que seus filhos experimentem a consequência das escolhas equivocadas que fizeram. Deus não vai tirar aquelas dificuldades que eu escolhi, né? Deus consente, ele consente. Ah, mas ele não é pai? Ele deveria ajeitar. Não, ele é pai divino, pai celestial. Porque o pai aqui da terra, ele faz o contrário, né? O filho errou, ele vai lá, dá um jeitinho, acerta, nem deixa o filho acertar por conta própria. Ou estar ao lado do filho, falar, filho, olha, errou, está difícil, olha as consequências do que você fez. Estou ao seu lado, vamos começar você vai começar tudo de novo. Assim é na nossa vida adulta também, quando nós tomamos um caminho, experimentamos coisas que não são boas,
Vamos confiar que Deus está ali ao lado. E olha, Ele, mais do que qualquer ser, Ele está torcendo por nós. Ele está nos amparando. Por quê? Somos criação dele. Você acha que ele criou e deixa para lá? Não, essa leva de gente eu criei. Agora se vire, problema de vocês, né? Não, ele fica ali de olho na gente. Tal ocorre, porém, sem qualquer propósito de castigo ou punição. Ele deixar a gente ter consequência das escolhas equivocadas que fizemos, não é castigo. Não é castigo nem punição, é aprendizado. É aprendizado, né? Então, nós, pais, poderíamos fazer dessa forma também. No entanto, a gente conserta tudo de graça, sem o esforço do outro. Só um exemplo bem pessoal, eu tenho um filho que é o mais novo, quando ele estava ali na fase de alfabetização, que já sabia ler, o colégio dele com 6 anos sabia ler e escrever, ele tinha uma preguiça muito grande de estudar o que tinha que estudar. Geografia, na época, tinha história, não era estudos sociais, né? Então, o que que ele fazia? A mamãe, ele sabia que a mamãe aqui não ia ler para ele, mas o papai lia. Então, quando o papai chegava do trabalho, cansado, eu falei assim, pai, lê para mim isso aqui. Aí, o que que acontece? Ele deitava no sofá, confortável, o pai sentava no sofá e lia lição para ele. Mas ele tinha uma questão, ele tinha uma memória muito grande auditiva, então tudo que ele ouvia, ele gravava. Mas isso era ruim, porque dificultava a leitura, ele lê. Então, ele era péssimo para ler, mas ótimo para escutar. Mas o pai fazia isso muitas vezes, né? E não adiantava eu falar, não resolvia. Então, eu nunca falava, deixava para não ter contenda de eu fazer de um jeito, ele fazer de outro. Então, não é castigo nem punição quando Deus nos deixa escolher equivocadamente as coisas. É para nosso aprendizado. Então, ele fala que também trata-se de mero processo pedagógico. A gente, até pedagogia está nesse meio. Lembra que eu falei de Jean Piaget, que é um pedagogo francês? Pois então, ensaio e erro é um processo pedagógico. Eu vou, equivoco, faço as coisas, depois eu volto, vou consertando, e nós não consertamos de uma só vez. Por quê? Porque existe um aprendizado, e o aprendizado não dá de saltos, ele dá paulatinamente, pouquinho em pouquinho, mas fica ali gravado. Aquilo que eu decoro assim rapidinho, eu lembro também rapidinho, também esqueço rapidinho, né? Então, ele é devagarzinho. Esse é um processo que se usa nas escolas e na nossa vida, que é a escola da vida, né? Então, é um processo pedagógico para que o próprio homem para que nós reflitamos sobre as atitudes tomadas. Olha aí, que nós estamos acabando de repetir desde o começo, né? Eu tomei essa atitude, eu errei. Eu sou responsável por aquela atitude que eu tomei. Então, eu sou responsável pelos erros que eu estou vivendo. Não é meu pai, minha mãe, eu faço assim porque meu pai e minha mãe fez isso, eu faço assim porque o chefe é assim, eu faço isso porque é isso. Sempre a gente tem um bode expiatório para colocar que foi ele que me fez fazer aquilo. Não, só eu. Então, vamos refletir sobre essas atitudes que nós tomarmos, desgostando do erro praticado, né? Aí, quando a gente pratica um erro, eu tenho certeza que todos vocês têm o mesmo sentimento meu. Olha, dá um mal-estar, dá uma tristeza, não é nem melancolia, é tristeza mesmo. Eu brinco, uma vontade de não viver aquele período para esquecer daquilo que nós fizemos. Mas aquilo que nós fizemos e esse sentimento, ele é extremamente produtivo. Graças a Deus nós temos isso, porque aquele que não tem, ele não tomou consciência ainda. Mas quando nós temos o arrependimento, a tristeza, às vezes até falta de apetite, é porque eu tenho consciência que eu errei. Então, ele fala, desgostando do erro praticado, a fim de agir na direção do bem.
todas as vezes que nós desgostamos, nós nos criticamos, dá esse mal-estar grande, essa desarmonia, nada está bom, é sinal de que nós já estamos a fim de agir na direção do bem. Nós já estamos prontos. Lembra que eu já falei aqui, a criancinha que põe a mão na tomada, você falou tantas vezes para ele, não bota o dedinho, não bota o dedinho, mas ele quer botar, porque ele tem livre-arbítrio, mesmo pequenininho. Vai lá e põe e toma choque. Toma choque, hoje a gente tem medo, porque um choque desse pode matar, pode lesar. Ele coloca? Não, ele nunca mais coloca, porque ele sabe. Inclusive, todo mundo que chega, ele bota, faz assim com o dedinho, que não é para colocar ali. Ele aprendeu com dor. Foi um aprendizado pedagógico, não deixa de ser, né? Mas que não é ideal, né? O ideal é a gente comprar uma tampinha para as tomadas, né? Para eles não colocarem. Algo parecido com o processo de transformar o veneno em vacina. Achei isso muito interessante. Todas as vacinas são das doenças, né? Entendeu? Então, o que que acontece? Você vai vacinar, você está com uma pequena, mínima, coisinha de nada da doença que injeta em você e você resiste àquela, porque ela é pequenininha. Então, na realidade, você teve a doença, mas só porque num nível muito baixo, muito baixo. Mas tem pessoas que ela é muito sensível, então, quando ela vacina, ela tem uma reação muito grande, mas ela fica imune àquela doença, por quê? Porque ela já teve aquela doença, né? Então, ele fala que também, que durante as nossas experiências difíceis, não está falando experiências fáceis, o que é fácil, eu tenho uma forma de dizer, já está ganho, já está aprendido, está tudo ok. Então, durante as nossas experiências difíceis, Deus nunca está ausente. Já falei lá atrás. Ele nunca está ausente. Pai não ausenta, né? Ele age como um professor que permanece em silêncio enquanto o aluno realiza a prova. Quem nunca fez uma prova? Quem nunca viu o professor passar de um lugar para outro, está ali sentado na mesa, está ali olhando, vendo o que está acontecendo, tá? Não sai dali. Ele só sai quando o último entrega, né? Então, enquanto o aluno realiza a prova. Permanece na sala, ele permanece na sala nos inspirando a retificar o nosso caminho, os ossos do caminho. Então, na nossa vida, ele permanece, como se fosse uma sala de aula, no nosso mundo, inspirando a gente a falar: muda, muda, faz diferente, não vai por esse caminho é ruim, aí a gente tema. Aí lá na frente tem um obstáculo que machuca a gente, aí você fala: Ih, bem que eu estava pensando em não vir por esse caminho. Não, eu não pensei, não, por mim eu viria. Foi Deus que estava ali nos intuindo. Então, e ele nos intui a tomar sempre a estrada do bem. Mas, amigos, nós temos que estar atentos a essa inspiração divina. Não adianta eu ter uma inspiração e bandear para o outro lado. Então, vamos começar a pensar que Deus está sempre junto, ter a certeza. Então, quando eu falo assim, eu acho que eu não devo fazer isso, não faça. É porque está nos inspirando, tá certo? Vamos nos reajustar para que a gente possa começar esse 1º de janeiro na doce paz de Jesus, na doce paz de Deus, para que a gente possa fazer um 2025 muito melhor, com mais sabedoria, com mais progresso do que 2024. Para isso é nos dado todos os dias a oportunidade de progredirmos. Então, eu acho que essa é a lição do primeiro ano, primeiro dia do ano, né? E que a gente possa sempre pensar que Deus é um Pai bondoso, amoroso, não é rígido, Ele quer que a gente aprenda, de uma forma ou de outra. Então, que a gente possa aprender da melhor forma, que é a forma do bem, que é a forma do correto, que é a forma do caminho que leva a Ele, sempre. Então, nós agradecemos imensamente a esse
Pai amoroso, a Jesus que nos teve conosco todo durante o ano, a Francisco de Assis, esse, como eu falo, esse fofo, né? Fofo, que eu lembro da história dele, antes de ser o Francisco de Assis, era aquele rapazinho lá que gostava das festas, né? Mas depois também amei aquele Francisco que trouxe muita paz para todos nós, agradecendo toda a produção, a produtora da comunhão que nos leva ao ar, nos levou, me levou, no caso eu estou falando na primeira pessoa do singular, ao ar com harmonia, com a irradiação o ano todo, de uma forma amorosa, alegre, e a Bezerra de Menezes é a casa que me sustenta, é meu lar, é minha escola e meu hospital quando eu me adoeço. Então, fiquemos na doce paz do Pai, fiquemos na doce paz do Jesus. Que assim seja e graças a Deus. Amigos, bom finalzinho de tarde, uma boa noite e um beijo no coração de cada um de vocês. Até daqui a pouco, até a semana que vem.